Amados e queridos irmãos, a todos vocês, independente da sua religião, da fé que você professa, graça e paz. O que importa é essa graça reveladora que nos foi dada. Ela é esplêndida, ela é maravilhosa. Eu gosto muito daquele versículo que diz que o apóstolo Paulo estava afligido na carne, é chamado de espinho na carne, e por algumas vezes ele orou ao Senhor pedindo que lhes tirasse aquilo. E veio a resposta de Deus para ele: a minha graça te basta. Somente a graça, amados. Essa graça que o sistema religioso doutrinal não nos passa, que eles não acreditam nessa graça revelada ao apóstolo São Paulo pelo Cristo ressuscitado. Porque eles vivem antes da cruz. Eles seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Tudo quanto foi feito por ele, eles querem seguir. Eu ouvi muito quando lá estava que devemos imitar Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele era um judeu, nascido de mulher. Ele veio para cumprir a lei. Foi ele mesmo que disse. Ele veio para salvar e buscar apenas. Isto quer dizer tão somente, isto quer dizer exclusivamente, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Subentende-se que se não fosse isso, ele não teria vindo. O que é que fazem os religiosos? Eles dizem que Jesus veio para salvar a todos. E não tão somente os judeus. Havia uma lei dada pelo próprio Deus para o seu povo. Lei esta que eles não conseguiram cumpri-la. Tropeçavam nela sempre. Foi preciso que ele viesse para livrá-los da maldição em que eles se encontravam por estarem em desobediência. Assim sendo, também estavam debaixo de condenação. Então ele veio, cumpriu toda a lei e disse tetelestai, que em grego quer dizer estar tudo consumado. O fim da lei foi nele. Agora é a graça, tão somente a graça. Amados, eu hoje quero palestrar com vocês acerca de algo que eu ouvi de um líder religioso. Eu costumo pautar muitas mensagens em cima do que eu ouço, em cima do que eu escuto, dentro desse sistema religioso perverso e muitas das vezes cruel e mau. Por que perverso? Por que cruel e mau? Porque esse sistema religioso, eles atam fardos pesados sobre os ombros dos filhos de Deus. Eu sei que o véu está posto, eu sei que a mente está cauterizada, mas são nossos irmãos. E nós nos compadecemos deles.
por ainda não terem o entendimento que nós temos. E então eles são subjugados por esses líderes religiosos e eles estão debaixo de fardos e jugos. Quando Cristo veio, se dirigindo aos seus, ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, porque os judeus viviam debaixo do jugo da lei, debaixo de todos aqueles fardos, carregavam sobre eles uma carga que eles não conseguiam suportar. E Cristo veio e suportou por cada um deles. Então, esse líder, ele disse assim: vamos colocar nesse altar o nosso louvor e a nossa adoração. Isso foi numa reunião que eles chamam de culto, na passagem de ano. E no domingo, então, eu coloquei no canal, salvo engano, da Rede TV ou Bandeirante, uma das duas, e lá eles estavam reprisando a passagem de ano nessa instituição, que eu não vou dar o nome, porque o nosso negócio aqui não é contra as pessoas, mas contra o sistema religioso doutrinal. E as pessoas acreditam nisso, porque estão escravizadas, porque estão com a mente cauterizada. O entendimento ainda não lhes foi aberto. Então tudo que eles ouvem, tudo que eles escutam, eles aceitam, sem questionar. E acreditam que, na verdade, pode se colocar no altar. O altar que eles se referem é aquele púlpito, é aquela parte que existe ali, dentro desses templos religiosos, dessas sinagogas, que eles chamam de altar santo, santo altar, onde estão assentados os santos. E os demais que lá estão nas cadeiras, por que somente aquela parte do templo é chamado de santo altar? Eu ouvi muito isto. Eu me lembro na minha juventude, quando eu ia limpar o templo para uma grande festa, a gente temia quando ia limpar o púlpito. Alguns até diziam: não sobe aí não, porque aí só pode subir os ministros, os ungidos de Deus. Meu Jesus amado, quando eu me lembro disso, dá vontade de chorar. Como nós éramos cegos, como nós éramos cegos, não conseguimos enxergar. Assim estão muitos dos nossos irmãos cegos. Quando nós hoje temos a mente aberta, os olhos espirituais, porque somos espirituais, estamos voltados, focados tão somente nesse mundo espiritual de Deus. Isso é reinar em vida. Isso é descansar tão somente no Senhor. Isso é viver uma liberdade plena no Espírito Santo, é ser guiado e dirigido por Ele. Isso não é libertinagem, como eles dizem. Quem vive na prática das obras são eles e não nós. Nós não nos submetemos mais a estas coisas, porque somos espirituais. E os espirituais não são carnais. Então, vamos colocar nesse altar o nosso louvor. Aí ali, eles começam a cantar. Eu não sei se eu digo cantar, louvar um hino, não sei o que eu digo. Aquilo que você sabe que acontece lá, que você já fez isso muitas das vezes, eu também já fiz. E aí as pessoas começam a se emocionar, porque eles são muito bons nisso, de mexer com a emoção das pessoas, com os seus sentimentos, e as pessoas então começam a chorar. Muitas das vezes, por serem tão sentimentais, as lágrimas vêm.
E eles acreditam que isso é o mover do Espírito. E aí então as pessoas estão acreditando que aquele altar ali é santo e que aquele louvor, que aquela adoração, ela está sendo depositada, a palavra deles, naquele altar. Aquilo não é e aquilo nunca foi altar. Quando nós estudamos acerca da história, acerca do templo, a gente sabe muito bem que havia o lugar santo dos santos, que os sacerdotes, tão somente eles podiam entrar, e para que eles entrassem ali, eles tinham que estarem de uma forma perfeita, quase perfeita, não humanamente falando, mas numa comunhão com Deus, para que pudesse entrar ali naquele altar. Caso contrário, eles eram fulminados. Isso é bíblico, isso ocorreu, isso aconteceu. Mas o templo foi destruído, foi derrubado. Ele não mais existe, ele não é mais físico. Tanto é que o próprio Cristo diz que ele não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Porque nós, que somos um espírito revestido de carne e sangue, o seu espírito foi derramado sobre todos nós. E então o apóstolo Paulo, que recebeu essa tão maravilhosa revelação, ele diz: vós sois o templo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vós sois o templo da habitação de Deus. Aonde então é o altar? O altar é no nosso espírito, na nossa mente, é no nosso entendimento. Sim, ali é o altar aonde Deus habita, aonde nós estamos entrelaçados com Ele. E nesse espírito, nesse altar, Ele testifica que nós somos seus filhos. Então eles estão enganando os filhos de Deus, para que eles se prendam a estes templos religiosos, porque eles têm seus interesses. Acorda, gente, desperta. Esses homens estão em busca de status, de posições, querem serem reverenciados, muitas das vezes até adorados, quando a adoração é tão somente de Deus, aplaudidos. É isso que eles querem, é dessas coisas que eles estão em busca, sem falar no interesse maior, na conveniência maior, que é isso aqui, ó. Que é isso aqui. Esses templos viraram comércio. Tudo ali é comercializado. Até o produto, aspa, que eles dizem dar de graça é vendido nessas reuniões nos templos, que são, aspas, os louvores, que são, aspas, as pregações, essas mentiras, esses enganos que eles têm colocado cada vez mais nas mentes dos filhos de Deus que lá estão. Então eles acreditam que Jesus vai voltar, que eles vão ressuscitar, que o diabo como ser espiritual existe, que o inferno é um lugar de lago e tormento eterno, e todas essas coisas, que o juízo virá, e que aqueles que não fizerem parte, aspas, dessas igrejas irão para esse tal inferno, que somente eles são salvos porque eles aceitaram Jesus como Salvador e se batizaram em águas e todos os meses come pão e bebe suco de uva. Quem somos nós para aceitar Jesus como Salvador? Se Ele nos escolheu primeiro, se Ele nos amou primeiro,
se somos eleitos, se somos predestinados, se somos propriedade exclusiva de Deus. Queira você ou não, tu és propriedade exclusiva dele. É no Espírito que ele te vê, ele é Pai dos Espíritos. Ninguém pode arrebatar das suas mãos. Mas a visão que é ensinada dentro desse sistema doutrinal é o homem carnal, é a matéria, é o físico, é aquilo que as pessoas veem. É nisso que eles estão preocupados, é com a aparência, é pelo que vê. Daí eles julgam, fazem acepção, discriminam e condenam. Quando Deus não é assim, quando Deus não faz isso com os seus filhos. Então, o altar é no teu espírito. É lá que é o altar, aonde nós adoramos a Deus, não da forma como se fazem dentro dessas sinagogas. Porque Jesus de Nazaré, quando encontrou com a mulher samaritana, que ela disse para ele, os nossos pais dizem que adorar é no monte, e os judeus dizem que é no templo em Jerusalém. Jesus não desfez o que aquela mulher lhes disse, mas ele falou, mulher, virá dias em que o Pai, que é Espírito, será adorado em Espírito e em verdade. E esses dias já vieram, eles já chegaram. Hoje, os verdadeiros adoradores não ficam dentro de templo, não ficam dentro de sinagogas, não se deixam levar por emoções e por sentimento. Adora o Pai em Espírito e em verdade, 24 horas por dia, porque é em Espírito. O nosso culto a Ele é racional. É desse jeito. É desse jeito. Então me desculpa aí, esse líder religioso. Isso que você disse nessa tal reunião é um engano, é uma mentira. Você está enganando os filhos de Deus que lá estão, com essas mentiras, dentro dessas sinagogas. Por isso que nós não vamos mais lá, porque lá não tem nada para nós. Vamos entrar para quê? Para ouvir enganos? Para ouvir mentiras? Quando nós que somos filhos de Deus, eles também são, lógico, mas que temos o entendimento, quem nos guia, quem nos dirige é tão somente o Espírito Santo. Ele é o Senhor. Graça e paz. Graça e paz. Quem não é inscrito, se inscreva. Dê um like. Divulgue e compartilhe. Vamos levar esta graça a todos os nossos irmãos. Beijo, forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.